vídeo eu vou falar de alguns casos famosos, como o MV Girl do EXO. Umas histórias que eu não vejo muita gente falando. Talvez um fantasma que faça massagem de perna? Talvez o armário das meninas do Blackpink esteja assombrado? Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Akemi, ou só Akemi. Continuando as nossas comemorações de Akemi Win, se vocês não assistiram o meu vídeo que saiu na terça-feira, eu contei sobre a história de um true crime, que é um crime real que aconteceu lá na Coreia do Sul. Assistam depois esse vídeo lá na minha playlist de Akemi Win. Hoje nós falaremos de algumas situações sobrenaturais que aconteceram com idols de K-pop. E pra ser honesta, tem tantas, mas tantas histórias que eu fico assim, gente, eu acho que um pré-requisito pra virar idol de K-pop é ser médium. Tchananã. Essa história ela é meio antiga e ela aconteceu com o Wonwoo do SHINee. Pelo que eu vi dos relatos, parece que o SHINee é um grupo bem assombrado, porque o Taemin disse ter visto várias fantasmas lá enquanto ele treinava na SM. O Chaenyeol do EXO também contou uma história uma vez que aconteceu com o Jonghyun do SHINee, em que ele falava que toda vez que ele ia pra sala de treinamento lá da SM, aquecer a voz dele, ele do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. E toda vez que ele falava o sol, uma voz feminina começava a cantar com ele, tipo, dueto! O Wonwoo contou num programa de rádio de uma vez que ele tava no dormitório e um fantasma que era idêntico ao Minho entregou uma toalha pra ele. E nesse dia eles voltaram cansados pro dormitório. Parece que lá no dorme tava o Wonwoo e o Minho. Pelo que eu entendi, eles queriam descansar logo, mas tinha só um banheiro lá no quarto que eles dividiam. Então o Minho foi tomar banho nesse banheiro e o Wonwoo foi tomar banho num banheiro que ficava do outro lado do corredor. O Wonwoo tava lá, tomando banho. Só que na hora de sair, ele reparou que ele não tinha pegado a toalha dele. Claramente é erro de principiante pra quem quer ser assombrado. Então ele fez a única coisa lógica possível, que é ele abriu a janelinha do banheiro e gritou: "Ô Minho, traz aí a minha toalha, pelo amor de Deus!" Do banheiro em que ele tava, ele conseguia ver o corredor, a sala de estar, que era ligada à cozinha, e um quartinho que ficava do lado ligado à sala de estar. No momento em que ele gritou, ele viu uma figura que tinha exatamente a altura, assim, mais ou menos, do Minho, e saiu desse quartinho e foi lá pra sala de estar. O Wonwoo falou que ele esperou, tipo, 2, 3 minutos, só que ele achou estranho porque o Minho nunca apareceu, e aí ele chamou de novo: "Ô Minho, cadê a toalha, brother?" Aí, essa mesma figura passou da sala de estar e foi direto pra cozinha. E o Wonwoo, logicamente, pensou: é porque não devia ter, obviamente, nenhuma toalha na sala de estar, tipo, quem guarda toalhas na sala de estar. Ele foi lá pegar a toalha nova na área de serviço. Essa parte que eu fico mais assim. Mas pelo que eu entendi, a tradução tava meio ruim do vídeo. A figura misteriosa realmente deu a toalha pro Wonwoo. E aí, pelo contexto, assim, eu acho que ele pegou a toalha, só que quando ele foi olhar, não tinha mais ninguém lá, tipo, tinha desaparecido. Instantes depois, o Minho sai do quarto dele. "Oi, tudo bem? Me chamou?" Obviamente, o Wonwoo ficou com a cara no chão. "Você acabou de me trazer uma toalha aqui, não foi?" "Não, eu acabei de te ouvir me chamando. Tipo, eu tava no banho até agora." "Kill me now!" E aí depois, quando eles foram ver, as portas da casa estavam trancadas pra dentro. Então, tipo, não tinha possibilidade, sei lá, ser um fã doido, um sasengue. Eu acho que eu teria mais medo de sasengue, pra ser honesta. Tô aterrorizada? Talvez eu nunca mais tome banho novamente? Absolutamente. Mas eu acho que a gente tem que olhar do lado positivo do negócio. Esse fantasma faz favores. Tem amigos que a gente pede pra trazer a toalha, eles não iam fazer. Eles iam fazer você sair molhado e pelado, só pra rir da sua cara. E 2, era um fantasma que parecia o Minho. Eu só vi pontos positivos. Tchananã. Durante um behind the scenes que eles fizeram do programa Show Champion, os meninos do Seventeen, eles contaram histórias de terror reais que aconteceram na vida deles. E definitivamente a mais aconteceu com o Dino. Quando o Seventeen tava fazendo programação em Nova York, eles estavam hospedados num hotel e tudo mais, e teve um momento em que o Dino tava cansado, ele foi pro quarto dele, fechou os olhos da cama pra dormir. Ele tava dividindo o quarto com o Roshi, e ele jurava que o Roshi tava do lado do quarto dele usando o computador. Então ele fechou os olhos, ficou de boas, falou: "Boa noite, tchau, tchau." Ainda com os olhos fechados e claramente ainda não dormindo, ele escuta a porta se abrindo e alguém entrando no quarto. Alguns minutos depois, ele sente alguém pegando o pé dele, a perna dele, e começando a massagear. A primeira coisa que ele pensou é que devia ser algum funcionário do hotel, tipo room service, serviço de massagem de graça e do nada. O que pra mim, honestamente, seria mais creepy do que um fantasma. Contato social indesejado?
consentimento que não houve ao tocar meus pés. Ainda com os olhos fechados, ele fala, no thanks, não obrigado, não precisa disso não, minha irmã. E me faz pensar que ele devia estar muito cansado, obstinado pra dormir, porque se eu escutasse alguém entrando no meu quarto, tocando no meu pé, eu ia gostar de ver quem é. Mas depois disso, ele falou que a massagem começou a ficar ainda mais forte, mais agressiva. Daí ele levantou, tipo, bravo, falando, no thanks. E aí quando ele olha, não tinha ninguém. Eu acho que a gente tem que falar sobre um tópico muito importante, tá, ô espíritos? Consentimento vale pra vocês também. Se ele tivesse falado sim, ia ser ótimo. Eu sei que vocês tinham boas intenções, fazer uma massagem de graça. Tchananã. Vamos falar de provavelmente um dos grupos mais assombrados de todos os tempos. EXO. Eles já tiveram tantas histórias bizarras de assombração, fantasma perseguindo o tal no chuveiro, aparição aparecendo em todos os MVs deles. Se até os fantasmas são Stan do EXO, o que você tá esperando? Stan EXO. Stan Talent. É minha obrigação como EXO-L contar pra vocês sobre um dos casos mais bizarros e assombrados da história do K-pop, que é o que aconteceu no MV de Grow, do EXO. Já é considerado assim um clássico do K-pop, tipo, aumentou a popularidade do EXO desse jeito, só que a verdade é que eles sofreram bastante pra gravar esse vídeo. Porque esse lugar bizarro que parece um porãozão em que eles gravaram esse vídeo é um galpão da escola Shin, lá na Coreia. É conhecida como Escola dos Horrores por causa dos vários casos de bullying e violência entre os estudantes. Tiveram também 3 casos de estudantes que tiraram a própria vida lá nas dependências da escola por causa da pressão que eles sentiam. A escola fechou depois disso, só que a SM botou na cabeça que queria que o clipe de Girl fosse gravado naquele galpão. Sei lá, não tinha nenhum outro galpão um pouco menos bizarro, um pouco menos sombrio. Não, a SM queria aquele galpão. Eles insistiram e aí eu acho que o governo finalmente cedeu pra que eles gravassem lá. Só que aquele galpão tava trancado, fechado há 7 anos. Então o EXO debutou aquele local assombrado, né? Pioneiros, visionários até nisso, não é mesmo? As gravações, elas foram até as 2 da manhã e vários membros dizem ter sentido ou visto coisas estranhas. Isso aqui eu li em grupos de fãs. O Sehun diz ter ouvido a voz da mãe dele durante as gravações, pedindo pra ele levantar, pra ele acordar. O Junior também disse ter visto o Baekhyun se afastando do grupo, mas o Baekhyun sempre esteve perto do grupo, então quem era? Mais tarde, quando o MV saiu, os fãs dizem ter visto pelo menos 2 aparições diferentes no vídeo. Cuspi tudo aqui porque eu tô chupando no gelo porque tá quente. Vou mostrar aqui pra vocês, é realmente assim assustador. Pode ser que seja um membro da staff e aí não repararam antes de colocar o vídeo final. Mas dizem que essa figura que tá atrás do Luhan nessa cena não parece nem humana e tem umas sombras bizarras em outros lugares, então eu não sei, mano. No programa Beatles Cold 2, que o EXO fez há muito tempo, o Baekhyun também conta sobre uma voz misteriosa que aparece no MV de Mama. Ele fala que se você prestar atenção, você consegue ouvir a voz de uma mulher fantasmagórica falando xie xie, que é obrigada em mandarim. Primeiramente, nós tivemos o meme. Your dog speaks Chinese. Agora nós temos o 2.0, Your Ghost Speaks Chinese. E o mais bizarro disso tudo é que você só consegue ouvir essa voz no MV, não no áudio do álbum. Quem devia estar com medo mesmo é essa assombração. Porque sabe qual é a coisa mais assustadora do mundo? Não é fantasma, são os fãs, ok? A fúria dos fãs quando você mexe com os idols deles. Tchananã. O Blackpink também teve as suas histórias de assombração. E uma delas foi contada pela Lisa numa live que ela tava fazendo com a Jisoo. Ela contou que teve uma vez que as meninas estavam lá no dorme e que a Lisa tava no quarto da Jisoo, deitada na cama. E a Jisoo, ela sai do quarto pra lavar o rosto, e aí quando ela volta, ela entra no quarto, só que a Lisa diz ter visto outra pessoa passando no corredor naquele mesmo momento, indo em direção à sala de estar. Como a única outra pessoa que tava na casa era a Rosé, ela pensou, obviamente, é a Rosé. E como ela tava a fim de assistir um filme na TV, ela pensou, se a Rosé estiver indo pra lá, né, eu vou acompanhá-la. Então ela chama a menina, ela fala, ei, e aí, você tá aí? E a Rosé responde, oi? Sim, só que a voz da Rosé não parecia estar vindo da sala de estar, parecia estar vindo do quarto dela. Então a Lisa fica,
mulher, onde é que tu tá? E a Rosé responde, no meu quarto. E no mesmo dia ela teve um caso de paralisia do sono, que é quando você não consegue se mover e você fica meio dormindo, meio acordado. Eu tenho demais, eu sei o quão assustador é. A Lisa parece que tem super paralisia do sono, que ela já ouviu batidas no armário, vozes no ouvido dela, então... Korean Jesus. E também tem outra história que as meninas contaram no programa de rádio. Essa história, na verdade, é da Jisoo. Ela falou que lá no dormitório dela, elas têm um quarto que elas usam só de armário. Elas botam as roupas delas todas num quarto lá. E aí tem um espelho em que ela tava praticando a coreografia de uma dança. E aí, enquanto ela tava lá, ela olha pra pilha de roupas que tava lá no quarto e ela vê uma mão branca saindo das roupas. Tipo... Véi! Como qualquer pessoa normal, a Jisoo fica extremamente assustada, ela sai correndo pro quarto dela e ela tranca a porta. Ela ficou com medo, mas aí o tempo foi passando e ela deixou pra lá. Aí teve outro dia mais tarde que a Lisa, ela voltou de férias, não sei, férias, ela tava visitando a família dela na Tailândia e ela voltou pra Coreia. E ela diz ter conversado com uma pessoa que era médium e essa pessoa disse especificamente pra Lisa, cuidado, o armário do dormitório de vocês é assombrado. E a Jisoo não tinha contado pra Lisa sobre esse incidente. E as meninas dizem que a Lisa é meio assombrada. A Lisa mesmo falou que ela sente que tem uma presença que segue ela pros lugares. E aí ela não sabe se é a mesma pessoa ou não, mas que ela acha isso. Tchananã! A próxima história aconteceu com o Taeyang do Big Bang. E eu acho essa história muito bizarra por causa do número de eventos bizarros que aconteceram. Parece que no dormitório do Big Bang, antes deles debutarem, todos os meninos já tiveram algum tipo de experiência que parece sobrenatural. Eles diziam sempre ouvir alguém batendo na porta do banheiro enquanto eles tomavam banho e também quando eles desligavam o computador lá do dormitório deles, mesmo assim as caixas de som às vezes elas ligavam do nada e começava a passar um barulho de estática, sabe? De rádio que não tá sintonizar direito. Sempre quando eu escuto uma história dessas que envolvem tecnologia, eu fico, gente, mas os fantasmas estão muito na nossa frente em quesito de tecnologia. Eles sabem usar aparelhos sem energia elétrica. Seria extremamente útil se eu tivesse um fantasma amigo desses, porque acaba a luz o tempo todo aqui no meu prédio. Mano, carregar meu celular quando tá sem luz. O Taeyang era cético, então isso nunca tinha acontecido com ele antes. Ele achava que eram os outros membros sendo assim impressionados. Até que um dia aconteceu com ele. Ele falou que teve um dia que ele acordou muito mais cedo do que os outros caras. Ainda tava escuro porque era um dia chuvoso lá em Seul. E quando ele tava se arrumando pro dia dele lá, as caixas de som do computador fizeram pá, pá, ligaram e começou um barulho de estática, de rádio que não tava funcionando e ele conseguiu ouvir uma voz que parecia alienígena saindo das caixas de som, tipo, no thanks. Not today, Satan. Ele achou bizarro, claramente, mas assim, a vida continua. E aí ele foi no banheiro tomar banho. Aí enquanto ele tava tomando banho, ele diz que ele viu, mano, eu tô arrepiada, a maçaneta da porta, tipo, como se alguém quisesse abrir a porta e, tipo, tava trancada, graças a Korean Jesus. Mas, mano, maçaneta? Porque às vezes eu penso assim, pode parecer que alguém tá batendo na porta quando bate vento, sabe? Aí a porta fica assim, mas a maçaneta mexer. Só que ele achou que foi algum dos outros membros que acordaram e, como ele era cético, queria assustar ele. Daí ele falou lá do banheiro, não, meu irmão, para com isso. Só que aí continuou tentando abrir a porta com mais força. E aí ele já tava com medo, mas ele criou coragem de, tipo, ir até a porta ver o que tava acontecendo. Quando ele chega ao ponto de abrir, ele escuta alguém, pá! Ai, doeu? Minhas terminações nervosas. Ele escuta alguém chutando a porta com toda a força. Quando ele abriu a porta, não tinha ninguém lá e todos os membros estavam dormindo. Daí ele acordou todos os membros e perguntou, vocês ouviram isso? Vocês ouviram alguém chutando a porta? E todos os membros falaram que não ouviram nada. A gente pode concluir aqui que o Big Bang tem o sono mais pesado da história da humanidade. E aí depois o Taeyang continua contando outra história que é ainda mais assustadora. Que pelo que eu entendi é que se mudaram para um novo apartamento e o G-Dragon tá lá fazendo o tour da casa, vlogando. Ah, essa aqui é a sala de estar, essa aqui é a cozinha, esse aqui é o quarto. Bem blogueirinho. Eu acho que o Diva Depressão deveria fazer uma avaliação do tour da casa do G-Dragon. O tempo se passou e os membros resolveram revisitar esse vídeo pra assistir, né, nostalgia. Durante o vídeo, eles conseguiam ouvir o mesmo barulho de rádio tático e uma voz bizarra alienígena. Eles voltaram o vídeo várias vezes pra ver e sempre aparecia essa voz. Só que o problema, meus caros, é que eles ainda não tinham colocado nenhum
nenhum eletrônico na casa. Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada. Então, de onde vinha esse barulho? Caraca, tô muito arrepiada. O que eu acho mais bizarro dessa história é a quantidade de eventos, sabe? Tipo, são muitas coisas bizarras acontecendo uma depois da outra. Espero que vocês tenham gostado ou achado assustadoras essas histórias de idols que sofreram com assombrações. Se vocês estão gostando do Akemi Win, por favor, assistam a minha playlist de Akemi Win, que daqui a pouco estará completa. E fiquem ligados na minha agenda do mês, porque, né, tem vídeos extras. Então vocês têm que ligar as notificações. Quem falou é o Juninho. Ou as vozes da minha cabeça. Só pra quem assistiu esse vídeo até o final, eu vou contar o tema do meu vídeo do IGTV de terça-feira. Eu vou contar uma história de terror que aconteceu comigo. Sério, já aconteceram alguns incidentes estranhos na minha vida que não tem explicação, e eu digo como uma pessoa cética, que não acredita em fantasma. Então me sigam no Instagram também e aguardem que eu contarei pra vocês. É isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Hearts!